paz do Senhor a todos. Eu vou deixar uma passagem aqui que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra. Vamos lá. Aqui, vamos lá. O tema é: Jesus ordena demônios para uma manada de porcos. Vamos reler de novo. Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Vamos ler o 3 também. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam limpar. Pronto. Vamos lá. O que a palavra vai falar? A Bíblia diz que Jesus, ele sai da Galileia e ele vai de barco até a cidade de Gadara, né? Ou seja, onde que vive os gadarenos, né? Cidade de Gadara. A Bíblia diz que havia um homem com espírito imundo, ou seja, um espírito possesso de demônios. E a Bíblia diz que esse homem estava completamente perturbado. Esse homem, aleluia, esse homem não conseguia se acalmar. As pessoas tentavam prender ele, mas ele se soltava. E você vê que ele ficava se machucando, se mexendo, ficava se ferindo a si mesmo. E ele começava a clamar nos montes. A Bíblia vai falar isso, né? E você vê que aquele homem não conseguiria, né? Não conseguiria ficar quieto, né? As pessoas tentavam acalmar, mas não conseguiam. Mas você vê que ali, quando Jesus, aleluia, quando Jesus ele chega e vê aquele homem também vê a Jesus. E o que acontece? Ele chega, se aproxima e se prostra a ele. Aí ele diz: o que eu tenho contigo, filho do Altíssimo? Você vê que até o diabo reconhece que aquele é o Filho de Deus, né? Você vê que quando a pessoa está perturbada, por que isso? Influências, né? Quando a pessoa está vendo as coisas carnais, coisas imundas, no caso, o homicídio, o adultério, o alcoolismo, que mais? A ira, a peleja, tudo aquilo que desagrada a Deus, o que acontece? O diabo, ele vem como que? O diabo vem tentando destruir a vida da pessoa. Vem tentar influenciar a pessoa a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? E você vê que quando a pessoa é tentada pelo diabo, a pessoa não resiste e acaba pecando, né? E você vê que a palavra vai nos relatar no Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 9, versículo 29, diz que o inimigo sai por quê? Oração e jejum, né? E você vê que quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta da presença de Deus. Mais o diabo faz um reboliço na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus está sempre o quê? Vigilante, né? Por isso que Jesus diz ao apóstolo, a Pedro, né? Ao discípulo Pedro, né? Mateus 26, 41. O que ele diz? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Ou seja, está vigilante. Pois em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar atento a isso. Por quê? Porque se nós não vigiamos, o que ele faz? O diabo vem nos tragar, vem nos destruir. 1 Pedro 5,8. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo anda em derredor, ou seja, em nossa volta.
E ele vem como um leão bramando a quem possa tragar. Ou seja, se nós não vigia, se nós não faz aquilo que agrada ao Espírito Santo e agrada à carne, o diabo vem o quê? Nos destruir, vem nos perturbar, até tirar nossa paz, até nos influenciar, se viciar com drogas, com o alcoolismo, aleluia, com prostituição e entre outras coisas, né? Ou até odiar o próximo, né? Porque você vê que o inimigo coloca coisa na nossa cabeça para nos fazer mal, até que nós venha acreditar naquilo e cometer qualquer tipo de loucura, até suicídio ou homicídio, né? Vamos ler o estudo aqui, do versículo 1 e 2. Embora possamos não ter certeza da razão pela qual acontece a possessão demoníaca, sabemos que os espíritos malignos podem o quê? Prejudicar uma pessoa, afastando de um relacionamento com Deus e com os semelhantes, ou seja, com pessoas, né? Porque quando a pessoa, porque quanto mais, como eu falei, quanto mais a gente vive da iniquidade, da transgressão e do pecado, mais a gente acaba sendo possesso pelo espírito do diabo. Quanto mais a gente vive do pecado, das coisas carnais, mais a gente peca, mais a gente perde o relacionamento com Deus e com as pessoas que buscam a presença de Deus. E nós acaba morrendo espiritualmente. Vamos ler aqui. Os demônios são perigosos, poderosos e destruidores. João 10:10, o que ele diz? O diabo não sei o que. Matar, roubar e destruir. Né? Mas Jesus veio para dar o que? Vida e vida com abundância. Então o diabo, ele vem nos destruir. Veio para nos tirar a paz, para nos perturbar. Mas Jesus veio para dar aqui a paz, a alegria para todos aqueles que querem a presença dele. Vamos ler aqui. Embora seja importante reconhecer a atividade maligna, devemos evitar qualquer curiosidade a seu respeito. Envolvimento com forças demoníacas ou ocultas, a fim de conservarmos distantes dele. Ou seja, resistir a qualquer tipo de tentação que o diabo tenta, né? Se alguém nos influencia, vamos supor, a usar algum tipo de droga, fazer o quê? Resistir. Se a pessoa nos influenciar a usar, a incentivar a beber álcool, ou cachaça, coisa assim, resista. Se uma pessoa fala para você se influenciar para adulterar, resista. Porque não é a pessoa, é o próprio Satanás. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quanto mais a gente resiste às tentações do diabo, mais o diabo se distancia. Então devemos sempre resistir a tentação, porque o diabo quer tentar a todo momento. Por isso que Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 2:9, diz: aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu, não subiu o coração do homem, são aos que Deus preparou para aqueles que os amam. Porque aquele que faz a tua vontade, aquele que busca a tua presença, aquele que resiste a qualquer tentação do diabo, esse terá uma intimidade profunda com Deus e resiste mais às tentações do diabo. Então essa passagem, o que ele ensina a nós? Ele ensina a nós ao quê? A resistir. Porque se nós não resistirmos às tentações, o diabo faz um reboliço na nossa vida para nos afastar. Então você vê que quanto mais a gente resiste às tentações, mais o diabo. Mas se a gente não resiste, nós acaba cedendo, o diabo acaba tomando posse da nossa vida e fazer coisas
que desagrada aos olhos de Deus. Então que nós venha ficar com essa palavra, que nós venha lembrar disso, né? Que nós venha lembrar que se nós não tiver a presença de Deus, o diabo acaba perturbando a nossa vida até acabar com a nossa paz e acabar com o nosso relacionamento com Deus. Mas se nós resistir às tentações, o diabo vai embora, o diabo não resiste, o diabo vai embora e nos deixa em paz. E nós temos um relacionamento profundo com Deus. Só para terminar aqui, vamos lá em Deuteronômio 18, versículo 10 ao 12. 18, tá? Um pouquinho. Fala daqui, ó. Vamos lá. As abominações da nação são proibidas. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus a lança fora de ti. Então, ou seja, aquele que pratica qualquer tipo de bruxaria, feitiçaria ou encantamento, esse Deus, ó, esse Deus acaba expelindo. Porque esses não são de Deus, são do próprio Satanás. Então, essa passagem o que ele ensina, né? O que ele ensina? Resistir, né? Se nós não resistimos, o diabo faz um reboliço. Mateus 25, 41, que ele diz: aparta-te de mim os que estão à minha esquerda, para Satanás e seus anjos. Né? Por quê? Porque aqueles que não fazem aquilo que agrada a Deus, esse Deus, ó. Mas aquele que faz a tua vontade, resiste às tentações e faz aquilo que agrada a Deus, esse Deus se agrada e Deus tem o quê? Promessa para aqueles que fazem a tua obra. Por isso que ele fala no versículo 34 de Mateus 25. Vinde os que estão à minha direita, o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Né? Por isso que Deus tem preparado a salvação para aqueles que amam a tua obra. Aqueles que resistem a qualquer tentação do diabo. Porque se nós não resistimos, o diabo acaba aniquilando, nos destruindo. Até tentar. Ele insiste até que nós venha pecar. Mas você vê que quanto mais a gente resiste à tentação do diabo, mais o diabo e nós temos a nossa paz de espírito e nosso relacionamento com Deus e a tua palavra. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais nós se liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você vê que se nós não conhecemos a palavra e faz coisas que desagradam a Deus, ou qualquer tipo de bruxaria, feitiçaria, agoreiro, ou coisa assim, ou viver da iniquidade dos vícios, da droga, ou qualquer tipo de iniquidade, isso para Deus é abominação, como eu li agora em Deuteronômio 18, né? Que essas coisas são abomináveis e são desagradáveis a Deus. Fique com essa palavra. Lembre-se, se você resistir às tentações do diabo, você terá o quê? Você terá uma paz na tua vida. O diabo não irá mais te perturbar. Mas se você não faz aquilo que agrada a Deus, se você não conhece as Escrituras, se você não conhece a palavra, se você não se liberta por intermédio dela, o diabo faz um rebuliço. Tenta a todo momento para nos tirar a paz e fazer tudo para nos destruir. Amém? Fique com essa palavra. E fique todos na paz do Senhor.